estamos de volta hoje conversando sobre a atuação do setor do processo legislativo da Câmara Municipal de São Paulo. Aqui comigo a doutora Lilian Vargas Pereira Poças, procuradora supervisora do setor, e a doutora Luciana de Fátima da Silva, que é procuradora que também integra o mesmo setor. Bom, voltando aqui a falar sobre a questão do setor do processo legislativo, né? A doutora Luciana, no bloco anterior, tinha falado a respeito da figura do relator, né? E doutora Lilian, se o relator, ou mesmo outro membro da comissão, né, não concorda com a análise do setor, ele pode se posicionar de forma diferente? O que a senhora teria para dizer para a gente nesse sentido? Com certeza. O relator recebe o nosso entendimento técnico e ele não precisa encampar aquele entendimento, ele pode oferecer um parecer político. Porque muitas vezes ele entende que às vezes é um vício formal, e ele entende que se for arquivado o projeto naquele momento, não vai possibilitar o debate nas outras comissões e no plenário. Então, ele apresenta um parecer pela legalidade para prestigiar o legislativo e possibilitar o debate, né? E qualquer outro membro da comissão também não precisa encampar, pode votar contrário, se for de legalidade, ou pode apresentar um voto em contrário também. Nossa, isso realmente me chamou a atenção, porque quando a gente fala em votação, a gente só pensa que é no plenário, mas não, no setor de vocês também tem voto, então. Sim. Sensacional isso. Nas comissões tem os pareceres. Ah, muito bacana. E aí, então, a partir disso é que vocês alinham, né, os pensamentos e só prossegue o que a maioria decidir, é isso? Isso, só com a aprovação da CCJ ou mediante recurso, né? Se o parecer for contrário, o vereador autor pode recorrer ao plenário. Muito bem. Luciana, é comum a existência de problemas jurídicos nos projetos que são apresentados ou eles são passíveis de correção? Então, é comum, eu acho que especialmente porque as pessoas não têm muita ideia, mas produzir uma lei é uma questão que envolve muita técnica, um conhecimento mais especializado, né? Então, assim, muitos vereadores não têm formação jurídica, não têm uma assessoria com essa formação. Então, a gente tem vícios de técnica legislativa, que a gente tem como corrigir através de um substitutivo, né? Para fazer uma lei, a gente observa uma lei de âmbito nacional, que é a Lei Complementar 95 de 98, que prescreve uma série de regras para se elaborar uma lei com clareza, concisão, enfim, uma lei apta, né, a atingir seu objetivo. Além da questão de técnica legislativa, a gente pode ter uma questão de competência, como a Lilian colocou, mas aí você já não tem como suprimir, né? O município não poderia, por exemplo, legislar vedando propaganda comercial de determinado produto. Isso está na competência da União. E tem a questão também do vício de iniciativa, que é bastante recorrente, né? Querer apresentar um projeto de lei que esteja na iniciativa do Poder Executivo. Aí, do ponto de vista estritamente jurídico, não teria muita correção, né? Mas, do ponto de vista político, o projeto pode prosseguir com o relator encampando um outro entendimento. As próprias comissões da casa têm as assessorias, né, que dão um suporte, né, para os vereadores no momento que eles estão discutindo ou falando de determinado projeto de lei, né, quando passa pelas várias comissões. Sim, né? sim. Porque às vezes surgem muitas dúvidas, né? Sim, o nosso setor presta principalmente essa assessoria para a Comissão de Constituição e Justiça, mas tem os outros consultores da casa que prestam assessoria nas matérias mesmo, então tem o de política urbana, educação, então tem bastante gente para auxiliar aí para o processo legislativo ser bem completo. Para que não pairem dúvidas. Exato, né? exato. Tá ótimo. Doutora Lilian, quais são os problemas mais comuns durante esse percurso de atuação aqui na Câmara Municipal de São Paulo? O que a senhora ressaltaria para a gente? Eu acho que a gente tem que tentar prestigiar sempre, nossa ideia no nosso setor é sempre privilegiar o legislativo. Então, sempre que tiver um julgado, uma jurisprudência ou uma doutrina que consiga demonstrar e ratificar a competência do legislativo para uma propositura, o nosso setor vai buscar utilizar isso nos pareceres para que o projeto siga, né? Nossa ideia não é brecar os projetos, barrar nada. Nossa ideia realmente é porque os vereadores, eles estão representando a população, eles foram eleitos para debater esses temas aqui. Então, sempre que possível, né, dentro do ordenamento jurídico, nossa ideia é prestigiar os projetos e tentar, né, quando for o caso, fazer um substitutivo para que retire um vício. Às vezes o projeto de lei ele é legal e tem lá um artigo colocando, sei lá, uma obrigação para uma secretaria municipal.
E isso é competência do chefe do executivo. Então, você conversa com o autor, retira aquele artigo, mantendo a vontade legislativa, mas tentando extirpar o vício do projeto de lei. Então, quando a gente, numa sessão plenária, vê a votação de um projeto de lei que diz que tem um substitutivo da CCJ, tem a mão de vocês lá. Pode ter, mas também pode ser, às vezes, um substitutivo político. Ah, entendi. Né? Pode ser o nosso técnico, mas às vezes pode ser alguma vontade política dos membros também da comissão. Há essas duas opções, portanto. Com certeza. Né? E a gente está, evidentemente, aqui falando um pouco da realidade da Câmara Municipal de São Paulo, né? Até porque são duas representantes, né, desse setor aqui na Câmara de São Paulo. Mas, doutora Luciana, esses problemas que normalmente ocorrem, que já foram elencados aqui por vocês duas, eles se repetem nas outras câmaras também, né? É meio coloquial isso? Ah, sem dúvida, Elisa. Essa questão da iniciativa é muito recorrente e, como a Lilian colocou, né, essa nossa função de sempre adotar um entendimento que vai potencializar o exercício da atividade legislativa vem ganhando força nos últimos tempos. E a maioria dos legislativos está adotando isso também, né? E é recorrente porque esse tipo é o mesmo tipo de situação que se repete. Porque acho que faltava um pouco de conhecimento sobre o papel de do legislativo, do executivo e essa interação. E nesses últimos tempos isso vem surgindo bastante. Então são problemas comuns que estão caminhando por uma solução de sempre potencializar o legislativo. Então, onde tem Câmara Municipal, tem esse tipo de questão, né, para ser avaliada e ser resolvida, né? Agora, doutora Lilian, se o vereador não tem iniciativa para apresentar um projeto sobre determinado assunto, isso significa que ele não pode fazer nada em relação a esse assunto? Não, de maneira nenhuma. O exercício do vereador não é apenas também apresentar o projeto de lei. Ele pode fiscalizar os atos do executivo. Ele também pode propor uma indicação para o executivo para que tome alguma medida a respeito desse tema. Ele pode convocar secretários. Enfim, há outros meios da atuação do vereador em algum tema que ele não tem a iniciativa privativa para propor a lei, mas ele pode atuar de outras formas. Ah, interessante. É só uma complementação, essa questão da indicação, né, Lilian? Às vezes tem assim um certo... mas uma indicação, o prefeito só vai fazer se quiser, né? Mas ela é importante porque ela marca a posição, mostra que o vereador ele tem conhecimento daquele assunto, a demanda da sociedade, está propondo uma solução. Então, assim, cabe ao executivo analisar também, né, numa conversa, num diálogo com o legislativo. Então, apesar de não ser vinculativa, tem a importância de mostrar que o legislativo está ciente dos problemas e está adotando dentro daquilo que lhe cabe as medidas que são possíveis. Então... E aí você pode ver uma modificação nesse sentido, né? No dia a dia mesmo do trabalho do vereador, né? Você consegue vislumbrar como que, enfim, acontece na prática a participação do vereador, também com relação ao projeto de lei, né? Porque as pessoas não têm muita ideia de como é que é na prática. Sim. Agora, doutora Lilian, tanto tempo aqui na Câmara Municipal, diante desse setor, né? Eu fico imaginando que, ao longo dos anos, esse setor vem se modificando, né? Vem se aprimorando, vem se modernizando. O que a senhora ressaltaria do tempo que a senhora começou a atuar aqui para hoje? Quais foram as mudanças significativas que melhoraram mesmo o trabalho de vocês, no sentido das pesquisas, no sentido de ter a possibilidade de ter uma celeridade, uma rapidez mesmo na análise dos projetos de lei, com todas essas particularidades que foram elencadas aqui? Como é que a senhora avaliaria esse percurso? Com certeza a tecnologia melhorou bastante, né? Nós temos acesso a todos os julgados do país inteiro, então isso facilita muito. E eu sinto também que o mais interessante, o ano que vem eu completo uma década aqui, né? 10 anos já. No começo, eu acho que a competência do legislativo, os tribunais, eles eram bem rigorosos com isso. Eles realmente não deixavam seguir nenhum tipo de projeto que colocasse para o executivo algum ato concreto, alguma coisa que o prefeito devesse fazer, não poderia seguir. Eu sinto que com o tempo, né, o Supremo Tribunal Federal e mesmo o órgão especial do Tribunal de Justiça vem permitindo, ratificando a competência do legislativo para propor os projetos.
Então, eu acho que isso foi uma evolução, um ganho para o legislativo nos últimos anos, assim, principalmente depois do tema 917, né? Sim, estou de pleno acordo com a Lilian. Esse tema é muito importante, né? Foi uma repercussão geral do Supremo a respeito de uma situação concreta, de uma lei municipal, acho que do Rio de Janeiro, se não me falha a memória, que determinava a instalação de câmeras de vídeo nas escolas. Isso, numa análise tradicional, até então, seria compreendido como um ato que estava na iniciativa do Executivo, porque é um ato concreto. E o entendimento final da questão do STF foi não, no sentido de que aquilo estava dentro de uma atuação do Legislativo para contribuir com a política pública de segurança. Então, que passou a ser permitido, isso é um precedente muito invocado que ampliou bastante, né, a iniciativa parlamentar para projetos de lei. Pois é, e a gente percebe com tudo isso que vocês contaram para a gente hoje que o setor do processo legislativo vem marcando uma posição muito importante na Câmara Municipal para fazer com que as leis elas cheguem, né, ao objetivo final de uma forma mais coerente, mais prática, que atenda melhor o cidadão, né? Eu acredito que sim. Que bom. Olha, eu gostaria de agradecer muito a presença de ambas, as explicações. Foi um prazer imenso tê-las com a gente. Até uma próxima oportunidade. Prazer foi nosso. Muito obrigada, Eli. E agradeço a você que acompanhou o programa de hoje. Se você ficou com dúvidas sobre este tema, basta entrar em contato com a Procuradoria da Câmara. Vou deixar os e-mails aí, anote. celeg@sãopaulo.sp.leg.br ou então procuradoria@sãopaulo.sp.leg.br. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo.